Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um projeto que eu estou fazendo, me chamou a atenção. Eu queria mostrar para vocês aqui uma das coisas que pode acontecer quando a gente está trabalhando com elementos soldados e a gente quer reutilizar corpos sólidos, né? A própria peça que está dentro da peça soldada lá. Eu já vou adiantar aqui para vocês, para não ficar muito demorado também. É o seguinte, tá vendo esse projeto que eu estou fazendo aqui? É um carro, né, de transferência e tem esses olharzinhos aqui. E o que acontece? A gente colocou dois olhares desse lado e dois olhares do lado de lá. Eu desenhei um, né, espelhei por esse lado e depois espelhei para o lado oposto aqui, comecei o carro de forma simétrica. Só que agora eu quero, é o mesmo olhar, né, o mesmo item, eu quero colocar ele nessa face aqui, ó, né? Como que a gente poderia fazer? Um jeito fácil é eu abrir num plano aqui, criar um esboço, ir lá e redesenhar ele, fazer uma cópia igual a essa, né? Só que aí o que acontece? A gente vai ver que a gente vai ficar com cotas de controle em dois lugares, né? Aqui e lá. Obviamente a gente pode linkar essas cotas, né? Falar que essa cota é igual a essa do lado de lá, essa é igual àquela e essa é igual àquela outra lá, né? Fazer o link das dimensões, que talvez seria um método, né? Eu estava pensando, falei, não, mas eu não quero linkar as cotas, como que a gente pode fazer com isso? Então a gente tem uma opção aqui, que é da gente copiar o corpo sólido, né? Você também poderia falar, eu posso usar o padrão de repetição aqui por esboço, né? Ou por curva, ou por ponto. Você vai ver que a hora que você fazer não vai dar certo. Ele copia exatamente igual, é difícil ele copiar girando, né? Você pegar um ponto de referência, dá também. Eu posso até depois mostrar para vocês que tem outra forma de fazer. Mas o que eu queria compartilhar contigo aqui, que dá pra gente copiar e reorientar o corpo sólido. De que forma? Então vamos na prática já. Então eu quero pegar esse corpo aqui, ó, que é o que eu fiz o primeiro modelo, e vou colocar em um determinado lugar, que depois eu vou espelhar ele para um lado e espelhar ele para o lado oposto, né? Vai ser de forma simétrica. Você pode espelhar, fazer padrão linear, fazer aquilo que você achar que é melhor. Só que antes disso, uma coisa muito importante aqui é a gente ter o ponto de referência e você vai entender por quê, né? Então, por exemplo, eu já vou adiantar aqui que se eu pegar esse esboço que eu deixei ali pronto, eu vou utilizar como ponto de referência a intersecção dessas duas linhas, desta com esta. E como que faz para a gente pegar a intersecção dessas duas linhas? Eu vou fazer o seguinte, eu posso selecionar uma linha, segurar a tecla Ctrl e apertar, selecionar outra linha e dali vir aqui e acionar o comando ponto. Vai ver que aqui ele vai colocar um ponto virtual para a gente, que a gente chama aqui, e a gente consegue selecionar a intersecção desses dois pontos. Gravem essa ação que nós fizemos aqui, né? Que a gente vai lembrar dela depois. Então vou sair aqui, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Então ela é essa daqui, né? Beleza. Então vamos colocar ele aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Vou criar um plano a partir desse plano frontal aqui, apertar a tecla S, plano. Vou digitar aqui 500 milímetros. Vamos pôr 500 aqui, ó. Beleza. Ok, né? E aqui eu vou abrir um esboço. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou colocar o que aqui? O ponto de referência, né? O ponto de referência que a gente vai copiar de um ponto para outro ponto. Vou colocar aqui para a gente ver as linhas pontilhadas. E a nossa referência vai ser a intersecção desses dois pontos, que é aquele mesmo que eu peguei lá, porque é o mesmo perfil. O que acontece? Você aí, caso a caso, conforme você vai utilizar, você vai ter que ver a intenção do seu projeto, né? Os cuidados a gente sempre tem que ter. Então eu vou colocar um ponto aqui, ó, nessa linha aqui, e vou trazer ela para ficar coincidente com A. Então com essa daqui também ela fica coincidente. Ponto definido, né? Então a intersecção dessas duas linhas, que é aquela mesma que eu acionei o ponto virtual. Vou sair dela aqui, ó.
vou voltar para a gente visualizar de modo sólido aqui, né? Sem ser por arame. Então nós já temos o ponto de referência. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o seguinte, ó. Vou até ocultar, clicar aqui, botão direito, né? Tem aqui ocultar, vamos ocultar esse plano. Vai vir nesse recurso aqui, ó, inserir recursos, nós vamos ter aqui, ó, mover ou copiar. Então eu vou clicar nele, ó, e eu vou mover de que ponto? Eu quero mover daquela intersecção lá. Para mover daquela intersecção a gente precisa visualizar aquele esboço. Então qual que ele é aqui? Se a gente não encontrar aqui, vamos fechar isso aqui, vamos selecionando, a gente já identifica qual que é, ó. E aqui eu peço para exibir, fica mais fácil encontrar. Toda vez que a gente seleciona aqui, ele destaca lá na nossa árvore no nosso Feature Manager, né? na nossa árvore. Então vamos voltar aqui, ó, inserir, recursos, mover, copiar. Que corpo que você vai copiar? Você vai copiar esse corpo. Você vai deixar a opção copiar aqui, vai fazer uma cópia só. Em vez, a gente tem duas opções, nós vamos usar as duas. Ó. Nós temos aqui o transladar e o girar. Então, tá no girar, a gente vai usar ele depois. O que a gente vai fazer primeiro? Ó, transladar, mover de um ponto para o outro. A partir de que ponto? A partir desse ponto aqui, ó. Olha lá, ele selecionou ponto 15 do esboço 26. Para que ponto? Para esse ponto aqui. Esse recurso, esse comando é o máximo que dá para fazer. A gente vai mover ele de um determinado ponto até um outro ponto. Nós estamos copiando ele, né? Se eu desabilitar o copiar aqui, ele move. Se eu deixar aqui, ele copia. Ele cria dois. Então, vou apertar OK. Ele está lá, ó, ele copiou exatamente na mesma posição. A gente vai repetir o comando para girar ele agora. Então, se eu vim aqui, ó, ferramenta, inserir recursos, mover, copiar. Qual que você vai usar? O que você vai mover ou copiar? Esse que eu acabei selecionando aqui, né? Aquele que a gente seleciona lá, ó, tá vendo? Ele selecionou de azulzinho ali, ó. Nós vamos copiar ele? Não, nós vamos mover ele. Nós vamos transladar, ou seja, mover ele de um ponto para o outro? Não, nós queremos girar. Girar em relação a que ponto? A esse ponto aqui, ó. Em que sentido que a gente vai girar? Nós vamos girar ele aqui, ó, o nosso sistema de coordenadas, o XYZ. Nós temos XYZ aqui, ó, vamos girar em Y. Se eu girar 90 graus, a gente vai ver que ele não visualizou, na realidade ele girou, mas a gente não visualizou ele corretamente aqui, né? Ele está girado para o lado de dentro aqui. Se eu apertar OK, ó, aqui até dá pra gente, olha lá, olhando por baixo vai ver melhor, tá vendo? Ele girou pro lado de dentro. Então o que a gente faz aqui, ó, coloca menos 90, apertar Tab que ele atualiza. Olha lá, agora ele foi pro lado de fora. Beleza? Se eu apertar OK, maravilha. O que a gente fez? A gente criou dois recursos aqui, né? Criou o ponto que a gente queria. Pra gente ter esse ponto de referência, a gente precisa mudar ele, né? Criamos o plano da posição, aí vai da sua estratégia. Se apenas um esboço é suficiente para você determinar esse ponto, aí vai de acordo com a sua estratégia. Para o meu aqui, eu criei um plano e um esboço. Se eu quiser mudar o 500 para 600, eu edito o plano, né? Se eu quiser que essa nervura fique um pouco mais para baixo, eu edito esse esboço aqui e movo aquele ponto de referência para baixo. Funciona também com esboço 3D e assim por diante. E agora esse corpo ficou alinhado com esse, né? Ficou o mesmo corpo. Não tem esboço, diâmetro, cota da gente editando aqui, ó. Se eu selecionar lá dentro do meu item da minha planilha de corte aqui, ó, eu vou ter cadê ela aqui? Vamos encontrar essa aqui, ó. Eu cliquei, ela já seleciona lá também, né? Olha lá. Tem 5 itens, né? Tem os 5 itens, 2 de um lado, 2 do outro, e
esse que eu copiei fica igual. Então na lista de corte, a hora que a gente levar para lá, ele já vai levar os 5 itens. Obviamente, se você desenhar exatamente a mesma peça, o SolidWorks já entende que elas são iguais e elas já reorganiza isso. Então não tem muito problema. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou espelhar ele nesse sentido, né? Para ir para o lado de trás aqui, para o lado oposto, só para finalizar aqui, ó. Pré-selecionei o plano, vou ter aqui espelhar, corpos a espelhar, que a gente trabalha com corpo quando a gente está trabalhando em ambiente de soldagem, criou mais um para lá, e agora eu vou espelhar em relação ao outro plano, pré-seleciono, pego o comando espelhar, corpos a espelhar, este e este, ok. Se a gente pegar aqui na nossa árvore na nossa lista de corte, passa a ter aqui 8, né? 8 itens. Então, na hora que a gente gerar a nossa lista de materiais, já vai vir com a opção de 8 componentes. E eles ficam, como eu te falei, como é cópia, elas são iguais. Né? Se eu der um clique duplo aqui e mudar de 80 para 100, todos eles alteram, né? Os 8 ficam iguais. Certo, pessoal? Essa é a dica de hoje, né? Como que a gente faz para reutilizar, para copiar um corpo sólido e reutilizar ele de modo a deixar a nossa árvore, nosso projeto paramétrico, né? Para a gente não ficar redesenhando a mesma peça várias vezes. Então a gente tem a opção de copiar de um ponto para o outro, rotacionar para a gente colocar ela numa melhor posição. Tudo vai depender muito da sua intenção de projeto e como que você quer que seu projeto se comporte conforme você for trabalhar, beleza? Importante, né? Deixe os comentários aí, né? Curtam o nosso vídeo para que atinja um maior número de pessoas, né? Deixe os comentários aí de como você utilizaria ou como você utiliza essa opção de quando você tem mais de uma peça igual, porém não dá para você fazer um padrão de repetição ou um espelhamento do corpo, né? Você tem que copiar ele de um ponto, colocar no outro, que não dá para você levar de forma a fazer algum tipo de padrão. Se você redesenha, né? Como que você trabalha com isso? Deixa nos comentários aí. E se puder, se inscreva no nosso canal aí para que a gente possa criar mais conteúdos para vocês. Beleza, pessoal? Tudo de bom e até a próxima.